Peguem a palavra de Deus e abram no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 23 e 24. Vamos falar da sexta lição do filho pródigo, uma nova oportunidade que ele recebeu do pai. Está escrito assim o versículo 23 e o versículo 24. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Olha o versículo 24. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Que morte é essa que esse filho estava enfrentando? Morte espiritual. Ele estava longe da casa do pai. Ele estava vivo fisicamente, mas por dentro dele estava completamente destruído. Estava longe da casa do pai e longe do pai. E ninguém vive longe da casa do pai, nem longe do pai. E o pai se alegrou, né? Ficou feliz por ele ter voltado para a casa do pai. E diz, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Quantos creem nesta palavra? Você crê que isto aconteceu? Então vou reler mais uma vez o versículo 24. E eu quero que você repita comigo bem alto e bem forte. Vamos lá? Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Diga, há uma festa no céu por um pecador que se arrepende. Quantos creem nesta palavra? Então desocupe as suas mãos e dê para esta palavra a mais sincera, a mais poderosa, a mais verdadeira salva de palmas. E enquanto você aplaude, glorifica, engrandece, enaltece e bem dizer o nome santo do Senhor Jesus, diga: eu creio nesta palavra, eu tomo posse desta palavra. Senhor meu Deus e meu Pai, a sua igreja te glorifica, a sua igreja te aplaude. Venha com seu Espírito Santo nesta manhã e tome a boca do mensageiro, tome os lábios do pregador e envie, Senhor, a sua palavra com poder e autoridade, com poder e revelação, e que a sua palavra vá e percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Podeis assentar. Nós estamos falando de 7 lições do filho pródigo. Hoje é a sexta. Falamos da decisão errada que esse filho tomou. Isto fez com que ele saísse da casa do pai, da fazenda do pai, e fosse para uma terra longínqua, uma terra distante, e lá gastara tudo que tinha, dissolutamente, de forma liberal, e sem pensar nas consequências. Então ele ficou longe da casa do pai. E também falamos que ao estar longe da casa do pai, esse filho pródigo, como perdeu tudo que tinha levado da fazenda, a parte da herança que lhe pertencia, e perdeu nas noitadas, nos jogos, nas bebidas, nas festas, com mulheres, com orgias, e houve uma grande crise naquela terra onde ele se encontrava, a ponto de muitas pessoas estarem perdendo o emprego, o alimento subiu, a inflação subiu, com isso subiu o custo do alimento, e ele pedia alguma coisa para um, para outro, para poder comer ou para viver, mas diz a palavra que ninguém dava nada para esse jovem. Então, para ele não ir para o mundo do crime, como muitos preferem ir roubar, ele foi procurar um emprego. E lá procurou um grande fazendeiro da cidade, e esse fazendeiro o contratou e o colocou para trabalhar dentro de uma fazenda no chiqueirinho de porcos.
E lá ele trabalhou naquele lugar horrendo, lugar horrível, que ele não gostou. E imagine uma pessoa trabalhando num chiqueirinho de porcos, e ainda mais uma pessoa como filho também de um fazendeiro. Esse jovem era filho de um fazendeiro muito sucedido, que tinha milhares de empregados, e os quais comiam do bom e do melhor na mesa do teu pai. E ele trabalhando nesse chiqueirinho de porcos, diz a palavra que houve uma grande vontade, um desejo dele enorme, de comer as bolotas, a lavagem ou a vagem, que os porcos comiam. Mas lá no chiqueirinho de porcos, no lugar de barro, lugar fedendo, né? Lugar fedido, e ele naquela situação como um empregado comum, um empregado qualquer, e se pegasse a história dele lá atrás, desse filho pródigo, ele era um jovem que trabalhava com o pai na administração da fazenda. Ele se assentava em sua cadeira, tinha sua mesa particular, tinha seu escritório na fazenda. Era um filho de patrão que mandava, desmandava, um filho de patrão que contratava funcionários. E agora ele está sendo contratado, agora ele está sendo administrado. Agora ele não tem mais uma sala para ele, uma secretaria para ele, não tem uma mesa para ele. Agora ele não tem uma cadeira para se assentar. Agora ele não tem uma mesa para se alimentar do bom e do melhor do pai. E agora não tem um carinho, um aconchego, um abraço, o beijo do pai, porque ele está muito distante. E é justamente nessa hora, quando esse filho pródigo chega no fundo do poço, quando ele não tem mais nada, e onde ele vai trabalhar, um lugar que ele nunca sequer entrou, se tivesse na fazenda do pai dele, e é muito provável que tinha um chiqueirinho de porcos. Não diz a palavra que ele era judeu, porque judeu não cuidava de porcos, nem criava porcos, porque segundo a Torá, é uma lei de Deus que é proibida até comer porcos, imagine criá-los. E segundo a Talmud, a lei de culturas religiosas judaicas, doutrinas judaicas, diz que maldito o homem que cria porcos ou que contrate para criar esses porcos. E esse jovem, muito provável que não fosse um judeu, mas é uma história contada, e ele tivesse lá um chiqueirinho de porcos na fazenda do pai dele, ele sequer entrou lá, sequer pisou o pé lá, mas ele mandava funcionários para lá. Ele contratava funcionários para esse lugar. E agora ele está vivendo aquilo, a realidade de entrar em um chiqueirinho de porcos, de trabalhar com aqueles animais. E é justamente nessa hora que ele cai em si, e que ele reconhece que ele fez uma má escolha, que ele tomou uma decisão muito, muito errada mesmo, de sair da casa do pai, e viver uma aventura, uma loucura, e desperdiçar tudo o que havia levado. E ali bate um arrependimento tão profundo nele, a ponto de ele começa a criar uma história, fazer uma narração, de que ele vai voltar para a casa do pai, e ele vai pedir perdão para o pai, vai dizer que pecou contra o pai, e pecou contra os céus, ou seja, pecou contra Deus, além de pecar contra o pai, não obedecer a ordem do pai. E diz a palavra que ele não vai nem considerar-se mais filho do pai. Ele não quer ser chamado de tal filho, não quer levar o sobrenome da família mais, porque para ele desonrou a família. Para ele desonrou a família. Então não quer nem que seja reconsiderado filho novamente do pai, mas que o pai o faça dele um funcionário na empresa, como outros funcionários que estavam ali. Por que ele pensa assim? Porque ele sabe que os funcionários do pai têm abundância de pão, têm liberdade na fazenda, ganha muito bem em salário, tem uma vida muito boa, e a vida que ele está vivendo no momento é uma vida destruída. Ele chegou no fundo do poço, ele perdeu tudo o que tinha. Então ele reconhece que precisa voltar para a casa do pai, porque bateu um arrependimento muito profundo, e realmente não era remorso não, era um arrependimento verdadeiro, e ele se levanta, e ele volta para a casa do pai. E nós lemos essa história, já falamos dessa pregação, e quando ele chega à distância da porteira da fazenda do pai, o pai o vê, o reconhece que é seu filho, e traz de volta para dentro da casa, para dentro da fazenda. Mas a vida do filho, a situação do filho está uma situação horrenda, uma situação de mendigo.
Imagina aquele filho que perdeu tudo, vivendo dissolutamente de forma liberal, sem pensar nos prejuízos, nas consequências da sua má decisão, da sua má escolha, má ação. E agora o pai vê que o filho parece um mendigo, descalço, roupas velhas, cabelo grande, barba por fazer, fedendo, sem tomar banho. Estava a Deus dará pelas ruas, pela cidade onde ele estava. E o pai realmente o abraça, beija e perdoa aquele filho. Porque mesmo dele ter feito tudo aquilo, não ter obedecido o pai, não ter ouvido os conselhos do pai, ter saído sem rumo, sem direção, para um lugar tão distante que não queria pai, não queria mãe, não queria irmão, não queria funcionários do pai atrás dele. Ele queria viver uma vida de liberdade, e de fato ele viveu uma vida tão grande de liberdade que ele perdeu tudo. Mas o pai o abraça, o pai perdoa ele, e com isso o pai dá mais uma chance, o pai dá uma nova oportunidade. Ele não deixa de ser filho, e mesmo que o filho apronte, não deixa de ser filho. Mesmo que o filho não obedeça ao pai, o pai fala, a mãe fala, e o filho não ouve, a filha não ouve, mesmo assim, eles não deixam de ser filhos, eles continuam sendo filhos, ainda levam o sobrenome da família, levam o sobrenome do pai, da mãe. E assim foi esse filho. Depois do perdão do pai, vem sempre uma nova oportunidade para recomeçar a vida. Sabe o que eu entendo com isto? Deus te perdoa e te dá mais uma chance. Deus te perdoa de tudo que você fez, de tudo que você aprontou, e Ele diz: eu não lembro mais dos seus pecados, o que me importa é daqui para frente, a sua vida vai ser transformada, a sua vida vai ser mudada, eu perdoo todos os teus pecados, e de nenhum deles eu não me lembro mais. O Pai te perdoa. O filho pródigo pecou, realmente, ele pecou, fez o que não agradou o pai, mas isso não era o seu fim. Com o perdão do pai, ele pôde recomeçar novamente o que havia deixado para trás. E o que ele havia deixado para trás? A casa do pai e o pai. Ele voltou para a casa do pai. Quantas pessoas não saíram da casa do pai e têm deixado o pai e têm vivido uma vida dissolutamente de forma liberal, vivendo no pecado, vivendo na dor, e mesmo assim o pai o perdoa, o pai o abraça, o pai beija e dá mais uma chance. Sabe o que diz em Provérbios capítulo 24, versículo 16? Diz a palavra que o justo pode cair até 7 vezes, mas ele não ficará prostrado. Se o justo vai cair 7 vezes, é porque Deus perdoou a primeira, Deus perdoou a segunda, Deus perdoou a terceira, Deus perdoou a quarta, Deus perdoou a quinta, Deus perdoou a sexta, Deus perdoou a sétima, e Deus vai te perdoar enquanto o sangue de Jesus permanecer sobre essa terra. Não há perdão que Deus não perdoe. Se ele cai 7 vezes e se levanta, é porque Deus tem o perdoado. Porque se não houver perdão, não tem como se levantar. A pessoa só se levanta quando ela recebe o perdão do pai. Esse filho só pôde se levantar porque ele recebeu o perdão do pai. Ele só pôde voltar para a casa do pai porque o pai o perdoou. Ele só pôde viver uma nova vida porque o pai esqueceu o seu passado. Você sabia disso? Uma pessoa só consegue viver o presente e pensar no futuro quando ela é perdoada do seu passado. Passado já diz tudo, é passado, fica no museu. O que importa é daqui para frente. O que importa é uma nova vida que Deus te dá. Sempre haverá uma nova oportunidade para aqueles que se arrependem dos seus pecados. Sempre,
sempre haverá uma nova oportunidade. Sabe o que Jó escreveu no seu livro, capítulo 14 de Jó, versículos 7 e 9? Olha o que diz: sempre haverá uma oportunidade. Capítulo 14, versículos 7 e 9. Olha o que está escrito: porque há esperança. Esperança para quem? Para a árvore que foi cortada. Haverá sempre uma esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. E se envelhecer esta árvore na terra, a sua raiz morrer, o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Sabe o que Jó está dizendo? Ele está dizendo da pessoa. Ainda que a pessoa tenha vivido em seus pecados, tenha vivido uma vida miserável, ainda que ela seja cortada dessa terra, mas o seu tronco, a sua raiz vai continuar lá, e ao cheiro das águas. Águas não tem cheiro, águas não tem cor, águas não tem sabor, mas sabe quem são essas águas? É o próprio Espírito Santo, que vai jorrar de dentro dela, fazendo ela brotar os seus renovos. Deus sempre te dará uma nova oportunidade. O seu pecado, o seu passado não é maior do que o perdão de Deus. Sabe o que Paulo disse em Romanos capítulo 5, versículo 20? Olha o que Paulo vai dizer em Romanos. Ele diz que onde habitou o pecado, superabundou a graça de Deus. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, onde o pecado nasceu, onde o pecado se firmou, superabundou a graça. Nós não vivemos debaixo de lei hoje, não vivemos debaixo de ofensas da lei. Pecou segundo a lei, tem que fazer isso, não, hoje vivemos debaixo da graça, do perdão de Deus, do amor de Deus, e é pela graça que somos salvos, não é pelo que fazemos, não é pelo que guardamos a lei, mas é a graça do Senhor. Superabundou a graça. Onde habitou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, a graça desse pai foi maior do que o filho fez. A graça deste pai do filho pródigo abrangiu, alcançou o filho por mais do que ele tenha aprontado. O perdão do pai foi maior do que os seus erros. O perdão do pai foi maior do que o que ele fez contra o pai. Então, onde abundou o pecado, a graça é maior. E sabe o que o pai faz? Sabe o que o pai vai fazer? Olha o que ele vai fazer quando esse filho volta. Ele está dando uma oportunidade para o filho entrar novamente à fazenda. Lá em Lucas capítulo 15, versículo 23. O que o pai vai fazer para esse filho? O pai não vai dar nenhum castigo. O pai vai dizer: você vai voltar, mas você vai ficar de castigo. Você vai voltar, mas você vai ser empregado. Você vai voltar, mas você vai viver longe da casa do pai. Você pode estar na fazenda, mas eu vou colocar um quartinho para você morar. Você não vai entrar em nossa casa mais. Esse pai poderia ter feito isto, né? Não é verdade? Olhar para os pecados do filho, olhar para os erros dos filhos. O filho fez isso, julgar os pecados desse filho. Mas o pai não faz isso. Sabe o que o pai faz? Ele diz o quê? Trazei o bezerro cevado. Você sabe o que é um bezerro cevado? O bezerro cevado significa que era um bezerro cheio, gordo, bem nutrido. Esse pai estava criando esse bezerro, alimentando ele para um final de festa do ano.
Sabe quando a pessoa diz, eu vou comprar essa roupa para eu usar no final do ano? Quem já fez muito disso? Ou quem faz muito disso? A pessoa pode comprar hoje a roupa, que tem 3 meses para o final do ano, mas ela diz, eu vou comprar porque está em promoção e está barato, porque no final do ano tudo aumenta, né? Já reparou? Final do ano aumenta o sapato, aumenta a roupa, aumenta tudo. Minha mãe fazia muito disso, comprava antes do final do ano, porque no final do ano veio uma pancada só, não é? Mas minha mãe dizia, não é para usar agora, é para usar no final do ano. Quem já fez muito disso? Vou comprar esse tênis para usar no final do ano. Esse pai estava alimentando esse bezerro aqui, deixando ele bem sarado, para matar no final do ano. Muito provável. Esse pai queria fazer uma grande festa com a família no final do ano. Provavelmente, né? O pai estava engordando esse animal para fazer uma festa de final de ano com a família. Mas, ao ver o seu filho pródigo retornando à sua casa, então o pai antecipou a festa. Eu quero fazer a melhor festa do final do ano, e é agora. Eu quero matar esse bezerro, é agora, não vou deixar para o final do ano não. Imagina os funcionários, mas por que, patrão? O senhor mandou nós alimentarmos esse bezerro, dar mais alimento para ele, dar vitamina para ele, deixar ele mais cheinho, mais gordinho, para fazer aquela mega festa no final do ano, e o senhor está antecipando a festa? Mas por que, patrão? Aí o patrão vai dizer, sabe por quê? Porque o meu filho voltou. Esse meu filho estava morto e ele reviveu. Ele estava perdido e ele foi achado. A festa é agora, não é o final do ano. Aí o filho diz, mãe, eu vou usar hoje esse tênis, está muito longe o final do ano. Aí chega o pai, a mãe, né, praticamente, guarda os talheres bonitos, guarda os pratos bonitos, guarda os copos bonitos, tudo para colocar no final do ano em cima da mesa, não é assim? Vai ter visita, vai ter família, vai ter convidados, vai ter muita gente em casa, então eu quero colocar o melhor prato na mesa, eu quero colocar o melhor talher, copos, eu quero guardar tudo para o final do ano. Esse pai disse, tira tudo que está guardado para o final do ano, e coloque tudo na mesa, porque a festa é hoje. E sabe o que diz a palavra? Em Lucas capítulo 15, versículo 7, isso prova que a volta do filho pródigo foi mais importante do que a festa do final do ano. E sabe o que Deus disse? Digo-vos que assim haverá o quê? Alegria, festa no céu, por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou seja, não há festa no céu para quem ora, não há festa no céu para quem lê a Bíblia, não há festa no céu por um milagre que aconteça, ainda que seja um milagre maravilhoso, não há festa no céu por quem adora a Deus, mas há uma festa no céu quando um pecador se arrepende, quando um filho pródigo volta para a casa de Deus. Deus diz, meu filho, pega o tambor, anjo Gabriel, anjo Miguel, anjo serafins, anjo querubins, pega os instrumentos de sopro, e vamos celebrar uma linda festa, um cântico nesses céus, porque lá na terra, lá na paz e vida do Campo Belo, tem um pecador que está se arrependendo, tem um pecador que está voltando, tem um filho que está recebendo a Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. A festa é hoje. Há milhares de festas nesse momento por pessoas que se arrependem, mais do que aqueles que não reconhecem os seus pecados, mais do que aqueles que se acham justos. Deus não faz festa para justo, Deus faz festa para pecador arrependido. Cadê pecador arrependido que reconhece os seus pecados? São para esses que acontece a festa. Para que Deus vai fazer festa para justo? Não, Deus vai fazer festa para quem volta, para quem retorna para a casa do Pai. Deus, assim é o Senhor. Assim como esse pai do filho pródigo matou um bezerro para fazer uma linda festa, sabe o que o Deus Pai fez por você?
matou também um cordeiro, para fazer uma linda festa por nós. E sabe quem era o cordeiro da festa? Jesus. Ele foi o cordeiro que foi morto por causa dos nossos pecados. João capítulo 1, versículo 29. João vê Jesus vindo ao encontro. E sabe o que João vai dizer? Ele é o bezerro. Jesus é o cordeiro. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Foi justamente esse Cordeiro que morreu em seu lugar. Foi esse Cordeiro que Deus Pai o colocou na cruz, em favor dos pecadores. Sabe o que Pedro diz no capítulo 1, versículo 18? Olha o que Pedro vai dizer, capítulo 1, verso 18. Vou ler do 18 ao versículo 21. Ele é o Cordeiro de Deus. Deus nunca foi... 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabe o que Pedro vai dizer? Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, prata, ouro, não, que fostes resgatados, comprados, da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue do Cordeiro. Foi com o sangue do Cordeiro cevado, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. O Cordeiro é Cristo, o qual na verdade em outro tempo, lá atrás, foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos, por amor de vós. Diga: Deus, diz Deus, matou um cordeiro em meu favor, por amor a mim. Deus colocou o cordeiro na cruz por amor a você. É por isso que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu unigênito, único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem pode agradecer a Deus por isso? Deus matou um cordeiro por você. O Apocalipse de João vai dizer exatamente isso também. Apocalipse capítulo 3, versículo 13, versículo 8. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. E olha o que vai dizer Apocalipse 13, 8. E adoraram-no todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes estão escritos, o seu nome está aí? Escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Esse Cordeiro foi morto pelos nossos pecados, para a nossa salvação. Como o Pai matou um cordeiro, aquele cordeiro era Jesus. No sentido espiritual, aquele cordeiro que o Pai matou era Jesus. E o Pai era Deus naquela história. E o Filho estava morto. Que morte era esta? Espiritual. Assim éramos nós. Nós estávamos mortos espiritualmente. Está lá em Efésios capítulo 2, versículo 1. Morte espiritual. Mas por quê, pastor? Morte espiritual por causa do pecado, dos desejos do mundo. E nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Nós estávamos mortos em nossos pecados, até o momento que o Cordeiro de Deus veio e tomou os nossos pecados e nos deu o perdão dos nossos pecados. Agora nós estamos vivos, perdoados. E esse filho estava o quê? Perdido. O pai disse que estava morto e foi revivado. Ele estava perdido e foi achado. Nós também éramos ovelhas desgarradas, ovelhas perdidas e sem pastor, como diz Isaías 53, versículo 6. Isaías diz que nós éramos ovelhas desgarradas. Sabe o que é desgarrada? Sem direção, perdidos. Quantos eram perdidos aqui? Perdidos no cigarro, perdidos nas drogas, perdidos nas noitadas, perdidos na prostituição, perdidos nos jogos, perdeu até a reputação, o bom nome.
era rejeitado pela família, era esquecido pela sociedade, até o momento que você foi encontrado pelo Senhor. Todos nós andamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, Jesus, a iniquidade, nossos pecados, de nós todos. E através do pecado que Jesus levou sobre a cruz, ele nos trouxe o quê? Vida e vida com abundância. Hoje somos perdoados de todos os nossos pecados. Hoje somos perdoados. Estava perdido e ele foi achado. Olha, o filho estava morto, estava perdido, e ele foi revivado e foi achado. Ou seja, salvo, assim éramos nós. Nós estávamos mortos em nossos pecados, estávamos perdidos longe do Senhor, mas Jesus veio como bezerro cevado, morreu na cruz, perdoou os nossos pecados, Ele nos mostrou o caminho, a verdade, a vida, nos deu a direção, e Ele veio para nos resgatar e nos salvar de todos os nossos pecados. Lucas capítulo 19, versículo 10. Olha o que Jesus veio fazer, porque o Filho do Homem, que é Jesus, veio buscar e salvar o que se havia perdido. E hoje, pelo sangue de Jesus, nós temos o perdão dos nossos pecados. Para haver perdão, tinha que haver derramamento de sangue. Então esse cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Lá em Gênesis, quando Deus matou um cordeiro para fazer roupa da pele do cordeiro para Adão e Eva, já mostrava Jesus sendo morto lá no princípio, desde a fundação do mundo. Então hoje nós temos perdão dos nossos pecados, assim como esse filho pródigo recebeu o perdão do Pai, porque ele confessou os seus pecados, assim também Deus perdoa os nossos pecados, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, se confessarmos os nossos pecados a Ele. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, olha o que vai dizer: se confessarmos, como o filho pródigo que confessou os seus pecados, os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quem quer receber esse perdão de Deus hoje? Diga: Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor, e eu recebo o sacrifício do Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo, e eu quero que pelo seu sangue seja perdoado os meus pecados. Podem aplaudir o Senhor, se coloque de pé, aplaude mais forte o nosso Senhor Jesus. Deus está te dando uma nova oportunidade. Em Efésios capítulo 1, versículo 7, na linguagem de hoje, NTLH, eu quero ler esse versículo com você. Não há pecado que o Senhor não perdoe, pois pela morte de Cristo, está vendo que teve que morrer o cordeiro? Aquele cordeiro do filho pródigo morreu em favor de uma festa para o filho pródigo. Assim também Deus fez por nós. Pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos o quê? Libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus. Oh glória! Aplaude e receba esta graça de Deus. Quem está debaixo dessa graça? Essa graça que nós não fazemos nada por merecer, mas a graça de Deus nos alcançou. E como diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E esta graça que quer te alcançar nesta manhã. Pastor, eu quero esta graça sobre a minha vida. Você que ainda não recebeu Jesus como seu único, suficiente,
exclusivo e eterno Salvador. Senhor, pastor, eu quero essa graça de Deus sobre a minha vida. Quem quer esta graça sobre a sua vida? Levante a mão, vou orar por você. Vem aqui, Michele, vem Mil. Pode vir, Michele. Pode vir, Aparecida. Vocês vão receber a graça de Deus hoje. Hoje é o dia da graça de Deus sobre a sua vida. Viu, Michele? A graça de Deus vai te alcançar hoje. Viu, Mil? O Pai te perdoa. Você tem um pai bom. Pastor, mas eu aprontei tanto. Deus não se importa com isso mais. Ele apagou o seu passado. Você quer viver no passado ainda? Passado, se fosse bom, não chamava-se passado. O que é bom é daqui para frente. É uma vida com Deus. Amém? Deus apaga esses pecados seus hoje. A graça de Deus te alcança hoje. Amém? E eu quero orar por você. Vocês podem se ajoelharem, os três? Cadê o cameraman? Cadê o pastor Antônio, meu câmera? Vem aqui, cara, tira no seu celular e me mande. Cadê o Antônio Mota? Antônio Souza. Quem? Ah, tá. Amém. Estenda as mãos para cá, pessoal. Vocês colocam a mão direita à altura do coração e repita comigo essa oração, tá bom? Pode fechar os olhos e ora assim comigo: Senhor meu Deus e meu Pai. Mais alto: Senhor meu Deus e meu Pai. Eu ouvi a sua palavra e nesta manhã eu recebo esta graça de Deus sobre a minha vida, e eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus, e eu recebo o sacrifício desse bezerro que foi morto pelos meus pecados, assim como o pai do filho pródigo matou o bezerro que estava sendo cevado para o final do ano, antecipou a festa por causa do filho que retornou para sua casa. Assim também eu tenho certeza que agora, nesse momento, está havendo não uma festa, mas 3 festas nos céus, porque eu recebo o Senhor Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e apague os meus pecados, e escreva o meu nome no livro da vida do Cordeiro de Deus. E dia 7, eu quero, Senhor, me batizar nas águas, ter um encontro pessoal com o Senhor em minha vida. Amém e graças a Deus.